Oi, Capricórnio. Vamos conhecer a mensagem que abre a sua leitura essa semana, começando aqui com o Oráculo das Flores, essa lindeza de oráculo. Vamos saber qual é a flor que abre a sua leitura essa semana. Tulipas. Olha que flor linda. E vamos saber aqui o que ela diz. Recomeços florescem, novos caminhos se revelam e o novo se anuncia. Abra-se para essa energia e permita-se viver momentos de felicidade. Aceite o movimento da vida, pois nada é permanente. Muito bonita essa mensagem, muito profunda, já começamos bem, mas é só o começo. Então sejam bem-vindos, queridos e queridas do signo de Capricórnio. Para quem não me conhece, eu sou a Fabielle Correia, taróloga, psicoterapeuta, e esse é o canal Diamantes das Estrelas. Então vamos à sua leitura completa agora, Capricórnio. Vamos ver o que o tarô traz para você. E lembrando que no final da leitura eu tiro um outro oráculo, é o oráculo de Arcanjo Miguel. Tão lindo, com mensagens sempre muito abençoadas. Então vamos ver o que o tarô agora tem para os capricornianos, as capricornianas que se conectarem a este vídeo. Lembrando que essa é uma mensagem atemporal, então ela vai valer no momento que chegar até você. E se não ressoar, né, pode acontecer também por ser uma leitura coletiva, simplesmente libera e dê uma olhadinha em outra mensagem, em outro vídeo de um signo forte do seu mapa. Pode ser que a sua mensagem esteja lá. Vamos lá. Eu sempre intenciono que seja uma mensagem, uma leitura, né, intuitiva. Deixo vir a mensagem que tiver que vir. E começamos bem, né? Começamos fortes com essa mensagem da tulipa, trazendo já uma ideia de aceitar o movimento da vida, a fluidez. Capricórnio, aqui eu vejo que você teve aí o seu momento de se retirar, né, um pouco, de ficar um pouco mais na tua solitude, que não é diferente de solidão, né? A solitude é aquele lugar que a gente realmente se sente bem de estar sozinho e a gente consegue se conectar com a gente mesma, com a gente mesmo, ainda que existam outras pessoas por perto, sabe? É uma conexão com o nosso eu, com a nossa essência. Então é meio que a gente ir para a caverna, mas essa caverna pode ser tanto física, né, no sentido de a gente se retirar um pouco do fluxo de pessoas, do movimento de pessoas, mas também de ir para dentro, né? Então é a carta do eremita falando que você sai desse processo de estar mais enclausurada, mais enclausurado, tão para dentro, mas não sai a mesma pessoa de antes. Alguma coisa mudou aí dentro de você, uma compreensão mais expansiva a seu próprio respeito e da vida e do mundo, tá? É você entendendo as coisas da terra e do céu na carta do Papa, é você entendendo e buscando o equilíbrio entre essas duas coisas. Então, para algumas pessoas, a partir desse momento, pode ser que você se encontre nessa busca de equilíbrio entre essa vida mundana e a vida divina. Trazer esse equilíbrio significa que é a gente entender que nós estamos num planeta material, que a vida material é o objetivo aqui, né, de a gente experimentar, mas o divino, ele traz essa perspectiva de como a gente lida com esse mundo material. O que esse mundo material desponta na gente, sabe? O que esse mundo material revela do nosso ser. Ganância, humildade,
o desejo de compartilhar, o desejo de reter. Então, a carta do Papa traz essa necessidade de ligar esses dois pontos, trazer o equilíbrio para esses dois pontos, sabe? Então, muito possivelmente, esse momento em que você se retirou, em que você foi para dentro, em que você quis ficar mais quietinha, mais quietinho, foi muito importante para que você tivesse esse despertar de pensar assim, nem muito terra, nem muito céu, né? Ou pelo menos observar como você se relaciona com as questões materiais, com as questões de instintos mais primitivos, né? As questões de sobrevivência. Então, aqui a gente pode pensar na sexualidade, ela tá harmônica, ela tá saudável, existe repressão, não. Então, é uma carta que convida muito a fazer essa reflexão, mas para muitos aqui eu acredito que já vem até querendo pensar sobre isso, né? Não por acaso o eremita mostra que você se retirou um pouco do barulho externo, foi para o seu silêncio interior e sai trazendo luz, né? Trazendo luz para você e para todos que passam por você, né? Então, eu tenho aqui na sequência a carta do Papa, que traz essa reflexão de como é viver entre a espiritualidade e a matéria, o divino e o mundano. Então, tudo isso é um momento de despertar, um momento de despertar da consciência, expansão da consciência. Isso tem acontecido muito, sabe, Capricórnio? As leituras aqui têm sido muito profundas, porque eu sinto, né? Eu não sei se todo mundo, ou pelo menos grande parte de vocês, tem acompanhado esses assuntos sobre a transição planetária. O planeta está passando por uma transição. Vocês percebem a diferença? Vocês percebem que existe uma coisa diferente, uma energia diferente, aquele momento de limpeza, né? Isso que é uma transição planetária, é uma limpeza, é um momento em que a Terra começa a mudar sua frequência, e isso mexe muito com a gente. Então tem muitas pessoas nessa transição, sabe? Transição de carreira, transição de forma de viver, repensando muita coisa, entendendo muita coisa, querendo entender muita coisa. Então aqui é você querendo estudar, você querendo entender, né? Para quem é mais da filosofia, vai buscar essa questão mais profunda filosófica. Quem é mais da espiritualidade vai entender, sabe, até essas questões mais herméticas, né, das leis do universo. Então eu estou falando com um grupo aqui que realmente está dando uma virada nesse sentido, né, tentando trazer esse equilíbrio para a vida material. Porque às vezes a gente pensa que evoluir é a gente se tornar muito espiritualizado, né? Aquela pessoa, como na carta do Papa, né? Super religiosa, super. Gente, evoluir é saber viver no mundo material. É você se colocar à prova nas relações e para entender como você é nas relações, quem é você nas relações, o quanto você ama, o quanto você é capaz de amar. A mesma coisa na tua relação com o dinheiro, a mesma coisa na tua relação com a sexualidade, com o sexo. Como você é dentro desse confronto com a vida material, entende? Isso é evoluir, é você se observar lidando com o mundo material, porque nós viemos para este planeta material para viver a vida material, né? Nós já somos espirituais, nós já somos energia, a gente vem aqui viver o mundo material. Então, mas a maneira como a gente vive é o nosso grande teste, assim, eu acredito, né? É como a gente tem para entender, é a forma que a gente tem para entender a nossa ética, o nosso amor ao próximo, enfim. Para muitos aqui é essa virada de chave. E a carta da morte,
que é uma carta que eu acho super interessante, porque eu gosto de movimento, né? Eu gosto realmente desse movimento de expansão. Eu entendo que a gente, desde que a gente nasce, a gente passa por ciclos, né? De morrer e renascer, morrer e renascer. Eu sei que eu já fui várias pessoas nesse processo. Eu olho para trás, eu me vejo diferente, assim, várias situações, vários momentos, eu tive muitas fases, né? Então é meio que simbolicamente a gente pode dizer que é meio como morrer e renascer. Mas mais do que isso, ela vem pedir para que a gente, a cada momento de renascimento, a gente limpe o nosso espaço, o nosso terreno para receber novas coisas. Então, quem está aqui na expectativa de viver um amor, um amor de verdade, sabe? Um amor que mexe mesmo com você, com a sua energia, um amor. Você precisa estar aberto para isso, não ter medo. Para outras pessoas, precisa desapegar, às vezes, de uma relação que já está morna, que já virou amizade, né? Não tem nada contra, mas é importante olhar para isso e identificar como está essa relação. É isso que eu quero? Eu estou sentindo falta de outras coisas. Então a gente tem que abrir o coração para isso, limpar o coração de mágoas, de raiva, né? Limpar os sentimentos para receber o novo. Se é uma questão financeira, a mesma coisa. É fazer fluir, sabe? Fazer com que a vida flua para receber. Então, às vezes, uma forma de limpar suas energias que dizem respeito ao financeiro é justamente você compartilhar de alguma forma, compartilhar o que você tem para compartilhar, o que é possível compartilhar, sabe? Então é limpeza do terreno, porque olha só, tem um sol nascendo atrás da morte, um sol lindo. Então, quer dizer, é o tempo que a gente tem para fazer essa limpeza. Então você imagina que existe no seu espaço aí, no seu terreno, um lugar muito produtivo, muito importante para cultivar, né, os seus diamantes, os seus tesouros, mas tá sujo, tá cheio de coisa, tá cheio de plantação velha, seca, que tem que ser limpada tudo ali para você plantar. Então é isso, o que estiver atravancando o caminho, libere, tenha essa coragem de liberar, desapegar, sabe? É um relacionamento que já foi, mas não, às vezes está difícil aceitar. É aquele trabalho que você está no modo automático, não é feliz, mas está com medo, né, de ficar sem. Então, assim, a gente precisa entender primeiramente que a gente veio para ser feliz, para estar empolgado, para ter motivações. Então, se você está num lugar que não tá legal, crie um movimento interno. Isso já é essa limpeza, sabe? É o início da limpeza. Crie um movimento interno, tipo, eu mereço algo melhor, eu vou conseguir. E o que me traz paixão, motivação? Nossa, eu tinha aquele sonho que eu não podia fazer tal tempo da minha vida, né? Os filhos eram pequenos, mas agora eu posso, mas tem que ser aos poucos, vai aos poucos. Comece pelo planejamento, comece pelas tuas metas, comece se permitindo, se autorizando a viver o que te traz emoção, motivação, empolgação, curiosidade, vontade de aprender. Isso é estar vivo, gente. Isso é estar vivo, entende? Então a carta da morte vem anunciar que coisas novas estão querendo entrar na sua vida, estão querendo chegar, mas que está faltando você limpar o espaço. Eu sempre falo quando chega essa carta que é legal a gente limpar até a questão da nossa, às vezes assim, liberar as coisas de casa que não usa mais, sabe? Dar aquela geral no guarda-roupa, doar roupas que a gente, às vezes são boas, mas a gente, até porque eu acho que tem que doar, né, o que é bom, assim. São coisas boas, mas que não, de repente não rolou, a gente não se sente bem, não é o nosso estilo, mas fica lá, parado. Tenha coragem,
sabe? Libere espaço, gente. Clean, clean. Vamos limpar, deixar sabe, o ar renovar. Olha só, então, de fato, algumas pessoas aqui podem até ter passado por luto, tá? 3 de espadas. Então, algumas pessoas podem ter passado por luto e podem estar com dificuldade de liberar, de processar esse luto. Então, é importante olhar para isso. Por que tá demorando muito para processar esse luto? Claro que a gente sabe que em partes é saudade, né? É falta do que partiu, da pessoa que partiu. No entanto, se estiver demorando demais, é importante olhar. É importante olhar para as associações relacionadas a essa perda que foram juntos, foram, né, ao perder aquela pessoa, tudo que estava relacionado a ela, você perde também, às vezes os amigos, às vezes a questão financeira, enfim, uma série de coisas, né? Cada um tem a sua história aí. Então é importante olhar para que você saiba que identificar, né, que uma parte está relacionada à falta propriamente dita, à saudade, isso tudo, né, a gente sabe que é difícil, sempre vai sentir saudade, isso, mas se você conseguir identificar que também uma parte tem a ver com essas associações, né, a pessoa se foi, foram também os amigos, você já consegue entender isso, processar, entende? Falar, então é isso também. Poxa, então, ou você dá uma ligada para essas pessoas, fala, gente, né? O que aconteceu? Tô me sentindo, né? Enfim, você tem condições de resolver, né? Nem que seja fazendo novos amigos, novos grupos. Então, aqui o Cavaleiro de Copas, mostrando que você agora tem essa energia disponível de ir buscar esse novo para sua vida, sabe? De criar, comece criando, Rainha de Ouros, comece criando, comece, sabe, trabalhando dentro de você a coragem de ser feliz, a coragem de ser um criador, uma criadora, a coragem de ser criativo, né, no sentido de conseguir trazer para suas questões mais problemáticas as soluções. Você tem esse poder de descobrir as soluções. Sempre tem uma resposta, sempre tem um caminho. A diferença é que às vezes a gente não consegue ver, porque se trata de dimensões, de frequência. Então, se você está numa frequência muito pessimista ou de muita dor, fica muito difícil você ver o caminho iluminado que está ali, às vezes na tua frente, você não consegue ver, porque se trata de frequência, dimensões diferentes, dimensão de luz, dimensão de sombra, tá? Então, é uma questão assim de você se permitir criar, se permitir realizar, porque a Rainha de Ouros aqui é caminho aberto para você começar o que você quiser, tá? Cavaleiro de Copas trazendo essa energia de vamos buscar, eu vou buscar esse emocional curado, né? Mais harmônico, tirar essa dor do meu coração, parar de pensar demais, né? Porque é algum pensamento aí que você traz que foi um pensamento relacionado a essa dor, seja ela qual for, seja uma morte de fato, seja uma ruptura, né? Uma separação, seja o que for, é um momento de liberar. Você manda na sua mente. Tira esses pensamentos da sua cabeça e vá buscar um emocional que esteja mais compatível com essa energia que está disponível aqui para você, né? Uma energia de cura, uma energia de transformação, uma energia de criação, tá? Tudo isso aqui muito forte. Mas as duas energias não ficam no mesmo espaço, né? Enquanto você não liberar essa dor,
de verdade mesmo, processar. Converse com as pessoas que você confie, busque uma ajuda terapêutica, libere, não seja intransigente, seja flexível, porque é um momento que lá no fundo você quer fazer uma coisa diferente, né? Você quer um momento diferente para sua vida e a energia está disponível para isso. Vamos lá, né? O que mais para o signo de Capricórnio? Aí, você já tem a sua meta aqui, ó, que pede, inclusive, 8 de paus, pede para que você não perca tempo. Essa ideia que você tem, que você, né, talvez... Vamos até entender um pouquinho mais. Talvez você tenha já ela... ou esteja nascendo, né? Seja algo que esteja despontando agora, é uma coisa para você não perder tempo, porque ela é muito favorável. Aqui, ó, Ás de Ouros, início, né? Totalmente relacionado aqui a um início abundante, próspero, tá? Muito próspero mesmo, abençoadamente próspero. Pede a rapidez, assim, para você realmente não perder tempo, não ficar na dor, porque é algo que vai te trazer muita alegria. Não duvido se não cair aqui a carta de confraternização, de alegria. Por quê? Porque aqui, gente, rainha de ouros, a rainha bruxa, a rainha que transmuta, a rainha que domina a terra, a água, o elemento, principalmente, né, da natureza. Eu falo a água, né, embora tenha a rainha de copas, porque a rainha de ouros, ela é a rainha da terra, né? E eu não consigo imaginar a terra fértil sem a água. Valete de paus vem mostrar aqui que você realmente começa alguma coisa que, por mais experiência que você tenha tido na vida, por mais coisas que você já tenha feito, é algo novo. Pode ser que eu esteja falando com jovens que estejam aí iniciando a vida no trabalho, a relação com o dinheiro, sabe? E aí é uma questão assim, ó, energia, carisma, vontade, curiosidade, se permitir aprender, se permitir começar do começo, seja você experiente ou não, se permita começar do começo, se permita viver o processo, entende? Viver o processo com alegria. 2 de paus. O 2 de paus pede que você de fato tenha uma meta, tenha um plano, embora aqui eu perceba que talvez você já tenha até isso, mas não fique muito tempo parado, né? A gente já tem até aquela expressão, ficar parado como um 2 de paus, não pode ficar muito tempo parado, Capricórnio, precisa de coragem, coragem para seguir. 10 de espadas, uma fase, um momento em que você viveu aí de exaustão absoluta, em que você se sentiu de fato derrotado, derrotada, né? Tá muito conversando muito com a carta da morte, a carta em que aquilo que foi, vamos liberar, não vamos ficar preso nisso, não vamos ficar falando mais nisso, pensando mais nisso, porque isso é passado. Eu gosto de observar que as espadas estão nas costas, né, da pessoa, então ela está no passado, já acabou, né? Agora é olhar para frente. Toda essa exaustão, algo que você possa ter vivido, que te trouxe aí uma experiência de dor, já está no passado. Ela te trouxe uma experiência para além da dor, entende? Então é nesse ponto que a gente tem que focar, seja numa relação amorosa, seja numa relação profissional. As de ouros, desculpa,
valete de ouros, gente. É início aqui, é início. Valete são os jovens, né? Os jovens aprendizes do tarô. Aqui você tendo a energia necessária, sabe? Aquele espírito de trabalhador, trabalhadora, pessoa que quer começar com ânimo mesmo, e você tem o que precisa, né? Você tem aqui a base para você começar. Isso é muito legal, muito interessante. Pode ser 2 de ouros que você tenha que lidar com alguma dualidade, com questões assim. Vou dar um exemplo, né? Porque eu sei que tem pessoas que estão aqui querendo entender algo relacionado aos sentimentos, às emoções, outras pessoas ao trabalho, às finanças, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de trabalho, né? Então, assim, eu entendi que esse trabalho que eu estou, ele me exaure, ele me derrota. Eu estou muito infeliz, mas é o trabalho que me sustenta a minha família. A questão aqui, Capricórnio, é entender o que você quer. Não é focar nisso, sabe, que tá te exaurindo. Tá com o teu mental já lá na frente. O que que você quer? O que que você gostaria de estar fazendo? O que que te deixa feliz fazendo? E aí você começa esse projeto, esse primeiro passo. Então você não precisa ser radical, abandonar tudo de uma vez. Mas vai, entende? Vai tentando entender o território, né? Aqui, ó, 2 de paus. Vai tentando entender o território, vai tentando entender quais são os passos que você consegue dar nesse lugar ideal, sem de repente ter que ser radical com o trabalho atual que você tá, de repente você pode ir se libertando disso aos poucos. Então, 2 de ouros pede para que você faça malabares, né? Consiga driblar uma situação e outra. Tá trazendo situações de dualidade aqui para você conseguir chegar nesse lugar aqui, ó. 9 de copas, harmonia emocional. Você num lugar perfeito, que te traz paz interior, que te traz, te tira da ansiedade, te tira do medo, sabe? É você pleno das tuas emoções. É você conseguindo o relacionamento ideal, é você conseguindo esse trabalho ideal, é você conseguindo resolver sua questão financeira, estando em paz. Percebe como o movimento aqui é necessário, Capricórnio? Porque isso só vai ser possível com o movimento. Aqui mostra que depois dessa derrota, desse sentimento de ter sido derrotada, derrotado, trouxe para você a necessidade de se proteger, de ficar ali, né, na desconfiado ali, sabe, querendo se proteger. Só que isso aqui pode te paralisar. Então, nesse momento, o que te fere ainda é a coisa de ficar retomando aquele tema, retomando aquela situação, né? Muito mental. Então, é liberar e não ter medo, né? Eu costumo dizer que a fé é o contrário do medo. Quem tem fé, por isso que eu não associo a fé à religião, eu associo a fé nesse sentido assim, ó, de acreditar. Eu acredito que eu sou cuidada, eu acredito que eu sou amparada, eu acredito que eu não tô sozinha, sabe? Nunca acredito que eu tô sozinha. Eu acredito sim no mistério da vida. Eu acredito sim que eu faço meus planos e Deus faz outro, porque Ele sabe mais. Então, assim, independente de você acreditar em Deus ou não, assim, existe um mistério na existência humana, né? Existe um movimento das coisas que às vezes a gente faz, não dá resposta, não dá retorno. Aí vem uma coisa, muda a nossa vida e blá, tudo acontece de forma inesperada e se resolve de um jeito inesperado e dá tudo certo. É isso, gente. Existe um mistério, um movimento para além das nossas ações. Nosso papel é só fazer o que a gente tem que fazer e soltar, soltar.
ter fé. Fé é contrário de medo, tá? Então, se você tem fé, você acredita que vai dar certo. Você só vai fazer o seu trabalho aqui, que é liberar essa dor, processar tudo isso e pegar essa energia aqui de recomeço, de uma coisa bonita que tá no seu caminho. E o resto não é com você. O resto é você soltar. Então, seu trabalho é sair do medo, sabe? Da coisa aqui de precisar se proteger demais, entende? Então, eu acho que aqui realmente conclui, né, essa etapa da leitura, porque eu sinto que é muito isso, né? Entre você liberando a dor e entrando num caminho absolutamente iluminado. Vamos ver agora o que o amado Arcanjo Miguel tem para você, Capricórnio. Como que ele vem aqui abençoar essa leitura, quais são as palavras, né? Vamos ver aqui para Capricórnio qual é a mensagem. Despertar da vida. Essa é a carta, Despertar da Vida. Eu vou ler aqui. Algo novo começa a se formar de maneira discreta, porém consistente. Mesmo invisível aos olhos, há crescimento e proteção. Respeite o tempo do broto, pois o que nasce agora carrega potencial de vida duradoura. Que lindo, Capricórnio, que lindo, que bênção, veio totalmente alinhado com a leitura, né? A gente falou muito na Carta da Morte sobre esse renascer, sobre esse plantar. Tá aqui, ó, lindo, eu agradeço demais, demais quando isso acontece, isso me dá uma segurança muito grande, né, que é uma leitura intuitiva, então eu sempre fico feliz, né, quando vem uma carta assim, para fechar a leitura. Então eu espero que você tenha gostado, se você gostou, curta o vídeo, uma maneira de você compartilhar aqui comigo, que eu fico extremamente grata. Se inscreva no canal, acione o sininho, porque toda semana tem leitura novinha para você, tá bom? Muito obrigada por estar aqui e até a próxima semana.